Olá, boa noite, como vai? Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e esse é O Varejista, mais um programa ao vivo aqui às 18 horas na BMC News, em todos os canais que você já conhece. E hoje nós vamos tocar no tema da semana. Na verdade, eu acho que eu posso dizer que começou na semana passada, se estendeu para essa semana, deve ser o tema do mês, me arrisco a dizer do bimestre, talvez do trimestre, e depende de como a gente andar na questão política, o tema do semestre, que é a reforma tributária. E essa reforma tributária, no ponto de vista, como que isso impacta a vida dos brasileiros, em especial a questão do varejo e do consumo. São muitas as informações a respeito, e aí eu trouxe uma pessoa que vai conseguir, com certeza, porque já esteve aqui no Varejista e deu uma entrevista excelente, e com certeza vai conseguir nos explicar de uma forma assim extremamente simples e que a gente consiga entender para o nosso dia a dia a reforma tributária e esses impactos na nossa vida e no varejo e no consumo. E ele é o Fábio Pina, assessor técnico da FEComércio de São Paulo. Agradeço muito a sua presença, uma boa noite, Fábio. Eu que agradeço o convite aí. Vamos conversar sobre a reforma tributária e aí eu quero fazer com você, se você me permitir, uma sequência mesmo, né, para que a gente possa entender assim, de que forma a reforma tributária realmente impacta a vida do brasileiro. Vamos tentar conversar, óbvio, questões técnicas específicas, mas de uma maneira bem prática para todo mundo entender. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. O que eu quero dizer? Primeira pergunta. O que é a reforma tributária na prática? Né? Ou seja, o que ela pressupõe e por que ela é considerada esse marco histórico do ponto de vista político, acredito eu, econômico também, para a história do nosso país? Bom, eu vou começar dando um passinho atrás. Você foi muito bem quando falou que talvez ela seja o assunto do momento, do bimestre, talvez do semestre. Eu diria talvez no curto prazo dos próximos 50 anos, porque ela tem um período de transição de mais de 50 anos a partir de hoje. Mas o que ela é? É uma mudança no sistema tributário brasileiro profundo. Na realidade, o que foi aprovado aí num texto base, pode ter modificações no Senado, e depois disso ela vai ter que ser regulamentada, ou seja, a gente tem, na realidade, muito pouca informação. Então a gente vai trabalhar dentro do que a gente tem de informações. De forma geral, se vender uma simplificação que eu não acredito que exista, porque nós vamos juntar 3 tributos em um e vão sobrar outros 40 tipos de tributos no país. Então, não me parece que ela tem o condão desta simplificação neste sentido, mas ela traz pelo menos o desejo de um outro tipo de simplificação que não é reunir número de tributos, e sim é uma simplificação do sistema tributário para um país que tem muitas diferenças. Também não sei se é o ideal, mas alguma coisa nesse sentido eu acho que é o lado positivo. Por exemplo, eu vou substituir vários tributos no consumo pelo IVA, que ele é um imposto que não fica preso na cadeia, ou seja, ele é um imposto sobre o valor adicionado, então o que eu paguei numa etapa da cadeia eu vou receber para frente, ou seja, eu não repasso tributos ao longo da cadeia. Então, por exemplo, se eu quiser desonerar a exportação, se torna um pouco mais fácil. Não é exatamente assim, né? Não é tão simples assim, mas se torna mais fácil. Mas mais importante é que a ideia básica é que eu não tenha mais uma guerra fiscal, ou seja, eu vou ter uma compreensão, um tributo nacional. O Brasil tem 27 estados, e mais de 5.300 municípios, 5.400 municípios. Evidentemente, quem vende no território nacional vende ou presta serviço, que depende do serviço é ISS hoje, a venda é ICMS também de uma forma bastante simplificada. Tem dificuldades, porque são 27 legislações de ICMS e mais de 5.000 legislações de ISS. Então deixa eu só parar aqui para fazer algumas perguntas para a gente ir para o ponto central. Quando você diz assim, olha, é uma simplificação, e aí eu já escutei muitas questões acerca disso, e por isso que eu estou te perguntando, e eu vou fazer questão de perguntar como eu ouço as pessoas tendo dúvida, independente do meu conhecimento a respeito, até porque a gente troca muita ideia sobre isso. Essa simplificação, existe um mito de que essa simplificação em que você une um ou outro imposto gera eventualmente um novo imposto. Então, você une, eu vou até usar esse termo para que você possa da forma técnica. Você une o imposto X com o imposto Y. Então, você une os dois, ele vira o imposto Z. E aí, na verdade, dizem, olha, imposto Z é um terceiro imposto. Então, na verdade, essa simplificação faz com que o contribuinte, seja ele de qual natureza for, ele pague percentualmente falando mais do que ele paga separadamente. Isso é um mito ou isso é verdade? Parte é mito, parte é verdade. É por isso que eu estava falando que a simplificação que de fato pode ocorrer, a gente não sabe exatamente como ela vai terminar, é na legislação
para um outro tipo de contribuinte que não é o contribuinte final, mas uma grande empresa, em especial grandes empresas que trabalham no território nacional. Novamente, eu tenho 5.000 legislações de ISS, mais de 5.000, né, nos municípios e 27 legislações de ICMS. Se a gente conseguir reduzir isso, essa é uma simplificação que não vem no bojo de reduzir o número de tributos. Acho que foi nesse aspecto as pessoas se confundem. A venda foi uma venda muito ruim da reforma tributária nesse aspecto. A tributação está nesse sentido de eu, como uma grande empresa que vem no território nacional, vou poder ter uma segurança jurídica no futuro talvez maior. Tudo novamente. Vamos ver como é que sai essa reforma, né? Porque eu vou ter uma legislação de ICMS só, por exemplo. Uma legislação de ISS só, por exemplo. Na realidade, não vai ter mais ICMS, ISS. Vou ter uma legislação de IVA só para o território nacional. Se é que isso vai ficar assim. O aspecto de reduzir o número de tributos, para mim, é uma besteira, porque juntar PIS e COFINS e chamar de um outro nome, isso não é uma grande simplificação. Empresas que hoje trabalham em lucro presumido não têm exatamente um problema em pagar tributos porque tem um monte de letrinha lá. Isso é uma mentira, uma besteira, uma falácia. Há uma simplificação pretendida nesse sentido de que a legislação em todo o território nacional vai ser mais compreensível. E também há um outro aspecto positivo, que eu terminaria só nesses dois aspectos positivos, porque o resto eu acho ela muito deletéria, muito ruim a reforma, mas o outro aspecto positivo é de que, ao longo do tempo, eu vou reduzir a guerra fiscal porque eu vou tornar o imposto cobrado no destino. E isso reduz bastante essas disputas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nós vamos começar em 2026, com o texto atual, né, se ele permanecer. Esse texto base, você diz, isso. Né? Esta transição vai durar 8 anos para o contribuinte. Nós já vamos começar a sentir os efeitos dessa simplificação que, para simplificar, começa complicando muito, que eu vou conviver com 2 sistemas durante 8 anos, né? Em 2026. Mas a simplificação que mais interessa para o país, ou o efeito que mais interessa para o país, na minha opinião, que é a redução da guerra fiscal e a transformação do imposto de origem para destino, vai durar 50 anos, ou seja, eu vou estar morto quando ela terminar. Então, os primeiros efeitos da cobrança, que eu acho que vai ter uma majoração relevante da carga tributária, nós vamos sentir. Os efeitos mais positivos, acho que a gente não vai ver. Ou seja, uma reforma que a gente está fazendo para um legado, pelo que você está dizendo. Sim, e se o legado fosse realmente positivo, na minha opinião, eu acho que valeria a pena, porque alguém tem que pensar nos próximos 50 anos, mesmo que a gente não esteja aqui. Mas é só uma ironia que eu fiz, porque os efeitos mais rápidos no nosso bolso, na minha opinião, vão vir imediatamente. Os efeitos mais positivos para o país vão demorar 50 anos. Tá, e você consegue me dar algum exemplo dessa simplificação? O que vai unir com o quê? E o que o contribuinte vai sentir agora? E o que vai ser daqui 50 anos? Só para ficar claro para quem está assistindo a gente, no sentido de exemplificar, por favor. Não é tão simples, mas é o seguinte, eu vou pegar os impostos como IPI, ICMS e ISS, eu tenho federal, estadual e municipal, eu vou juntar num imposto só. Só que as empresas, no caso de uma empresa de serviço, ela só paga ISS. Uma empresa de comércio, ela só paga o ICMS. Empresas mistas acabam pagando vários tributos, mas em operações distintas, né? Então essa não é, novamente, isso não é uma grande simplificação. Eu provavelmente vou ter uma unificação de PIS, COFINS, mas, novamente, eu vou unir 3 ou 4, depender de como ficar o texto, tributos em um que tem um nome de IVA, ou mais 2 que tem um nome de CBS. Também não está muito claro isso, não está definido isso ainda. E eu chamar isso de simplificação, para mim, é um eufemismo. Na realidade, juntar impostos e chamar de um outro nome não simplifica, até porque, novamente, a indústria não paga ISS, o comércio não paga IPI e os serviços não pagam nem ICMS nem IPI. Quer dizer, não tem essa... Deixa eu te fazer uma pergunta, então, provocativa, no ótimo sentido, claro. Então, essa reforma, então, não é a reforma que a gente precisaria? Lembrando no texto base, que é o que estamos discutindo aqui, que pode ter alteração. Não, eu não gosto dessa reforma, sinceramente eu não gosto. Eu acho que simplificar, sim, em especial não o número de tributos, mas sim esse problema que a gente tem de guerra entre origem e destino, resolver isso de uma vez por todas, simplificar a legislação, novamente, em especial do ICMS e do ISS, sim, mas isso seria possível fazer de uma outra forma, sem que eu criasse, por exemplo, um IVA que, para um setor de serviços que hoje tem um imposto na ponta específico para ele de 5% em São Paulo, 2% em São Bernardo, por exemplo, vai passar para mais de 25% na melhor das hipóteses. Quer dizer, esse setor de serviços, o que nós estamos fazendo na realidade é o seguinte: nós vamos desonerar a indústria em 500 bilhões, que é necessário. Sim. Né?
E vamos Você tá resolvendo uma ponta que é necessária. E vamos, na melhor das hipóteses, onerar o setor de serviços e agrícola e outros 500 bilhões. Alguns cálculos dizem 20 bilhões para o setor agrícola, 480 bilhões para o setor de serviços. Ou seja, se é verdade que desonerar a indústria faz o setor industrial do país ter um ganho de competitividade, eu até acho que também então é verdade que onerar os serviços eu vou perder a competitividade do setor de serviços. Você consegue eu não posso dar um usar exemplo prático? Uma indústria e um serviço que vai ser afetado? Qualquer indústria hoje que paga o IPI, estou falando do IPI especificamente, mas outros tributos que estão ali na sua cadeia, e ela tem uma cadeia muito longa, ela vai facilmente ser desonerada daqueles impostos que eu não consigo desonerar porque não são impostos que a gente chama em cascata, não são impostos de valor agregado. Então ela vai pagar um imposto só, então eu compro algo a 100, vendo a 150, eu vou receber o produto a 100, já tem um tributo lá, vamos supor 25, vou chutar uma alíquota brincando. Esses 25 são meus créditos. Quando eu vender a 150, eu vou pagar 25 mais 12,5, vou pagar 37,5, mas tenho 25 de crédito. Então eu vou pagando imposto sobre só o que eu adiciono de valor na cadeia. Ok. Só que isso vai provocar uma redução efetiva da carga tributária da indústria a um custo de um aumento efetivo da carga tributária do serviço. Então eu acho que a redução da carga da indústria é absolutamente justa e necessária. O Brasil tem baixíssima produtividade. Não é só essa questão, mas o Brasil tem problemas por conta disso na indústria. Mas esse problema não é exatamente do modelo de tributação, e sim do tamanho total da carga tributária. Para resolver o problema de fato da economia brasileira, eu teria que reduzir o tamanho do Estado. Se o Estado é mais ineficiente que o setor privado, e há mais de 30 anos a gente vem subindo a carga tributária, que foi de 22%, 23% do PIB, a 35%, 36% do PIB em 30 anos, evidentemente a gente perdeu competitividade, perdeu a capacidade de investir, etc., com eficiência, porque, novamente, eu transferi de um setor mais eficiente, que é o privado, para um setor menos eficiente, que é o setor público. Mas você pega o setor de serviço, não lembro agora de cabeça, mas é perto de 70% do PIB, não? Sim, o setor de serviço arredondando, né? Essas contas são um pouco difíceis, é 70% do PIB e 70% do emprego. Então eu acho que então, se há um risco grande. Setor como esse, o risco é grande. O risco de produtividade não é pequeno. E outra coisa, você já tem modelos, esse negócio que a vida do contribuinte é complicado, 85% das empresas estão no Simples, que até agora não foi afetado pela reforma, espero que não seja. Outros, vou arredondar, 13%, 14% estão no lucro presumido. Tem 1%, 1 a 2% de empresas que estão em lucro apurado, e nem todas elas são da indústria, inclusive. Então, quer dizer, o efeito na ponta ele não vai beneficiar tantas empresas, mas o custo para as empresas que vão perder é muito grande. O que vai acontecer? Provavelmente uma grande migração de empresas hoje que podem, no lucro presumido, para Simples, enquanto puderem. Por que você não está no Simples e está no lucro presumido? Porque você tomou a sua decisão empresarial de que aquele é o melhor modelo para você. Esse modelo era viável, era legal, uma criação do Everardo Maciel, diga-se de passagem, era um modelo importante, interessante, que formalizou um monte de empresas. Vamos lembrar, a carga tributária, a arrecadação cresceu muito com esse modelo, ou seja, esse modelo funcionou. Agora que está todo mundo no cercadinho aí do lucro presumido, fala assim, isso não vale mais. Mas, Fábio, desculpa se eu vou fazer uma pergunta ingênua e fica à vontade para me corrigir nesse sentido. Se o setor de serviço vai ser tão afetado assim, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o impacto no varejo e no consumo, mais especificamente, que vai, pelo que eu estou lendo e vou confirmar com o Fábio, ser um dos maiores do mundo, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas se você pega o setor de serviço, por exemplo, se ele vai ser tão afetado, e a gente viu politicamente uma reforma que foi aprovada, inclusive com o apoio da oposição, porque sem o apoio da oposição não seria. Não. Eu estou falando do ponto de vista matemático. Sim. Não estou entrando no mérito do partido A, B, C claro, ou D. Não, na matemática. Sem a oposição, minimamente, não se conseguiria aprovar. Então a oposição vai lá, se junta com o governo e aprova, mesmo com esse impacto eventualmente negativo no setor de serviço. Foi rápida, assim, essa aprovação agora, nesse sentido do que foi colocado? Porque tem o que politicamente por trás disso na sua concepção? Há um modelo de cooptação entre os poderes que não é desse governo já há muito tempo no Brasil. Quando a decisão é boa para o Brasil, sorte nossa. Quando não é, azar o nosso. Entendeu? E isso não mudou nessa reforma, na minha opinião. Você tem um poder aí que eu acho muito ruim do Executivo influenciar decisões do Legislativo,
com as emendas, né? Com as emendas, que torna muito pouco transparente no final das contas a votação. Ou, se não, transparente ela é, porque a gente vê essa votação, vê nominal, mas torna muito pouco legítima, na minha opinião. Quer dizer, o parlamentar se sente pressionado porque ele quer ter uma emenda para sua base, para se reeleger, e é natural, os parlamentares querem se reeleger, essa é a lógica do jogo, né? O deputado gosta muito de voto, o senador também, é natural. Se eu tenho um poder com as emendas de fazer com que eu tenha recursos para atuar na minha base, portanto, melhorar, aumentar a probabilidade de eu me reeleger, não essa, mas qualquer votação pode ficar muito distante o desejo pessoal do parlamentar com relação até à vocação desse parlamentar. Talvez ideologicamente ou tecnicamente ele não esteja tão certo daquilo que ele está votando, mas se ele quer manter ou ampliar o mandato dele, é bom que ele tenha recursos para fazê-lo. Como você falou bem, o que foi aprovado foi um texto base. Sim. Né? Há chance ainda, com as alterações que podem ser feitas, de, por exemplo, esse impacto que você mencionou nos serviços ou as outras avaliações e críticas que você, construtivas, claro, e técnicas, que você está fazendo aqui, há chance ainda disso ser de alguma forma revertido? Ou pelo texto base, mesmo que se altere, esse fio condutor não vai mudar? A chance de mudar muito. Por exemplo, tem uma PEC que é do Senado, na realidade, que é de um senador senador do Senado, evidente, que é a PEC 46, eu acho muito melhor que o que foi dito. Não é perfeita, mas ela é muito melhor. Por exemplo, ela simplifica sem gerar esse monte de bagunça que eu acho que foi feito. Independentemente disso, eu estou falando dessa PEC porque o senador pode falar assim, propõe uma emenda, veta-se do artigo 1 ao artigo Z, ao último artigo dessa, e no lugar coloca-se o artigo 1 ao artigo 2 da 46, ela vira PEC 46. Isso pode acontecer. Acho muito pouco provável, mas pode acontecer. Então, só para dizer que pode acontecer mudança alguma, uma mudança total, como tirar o texto e colocar outro texto, ou algo no meio do caminho. Acho que acontecerá algo no meio do caminho. O que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. As PECs são um pouco diferentes, ou muito diferentes das MPs, tanto pela maioria qualificada necessária e 2 turnos, mas também porque o fato de que se o Senado mudar alguma coisa, ele volta para a Câmara. Se a Câmara restaurar o texto original, por exemplo, não é como uma MP que a Câmara define, é terminativo. Não, volta de novo para o Senado, porque o Senado alterou, porque se alterou aquele texto do Senado. Então esse ping-pong poderia demorar anos. Eu não vejo hoje o Senado com organização suficiente ou maior, por exemplo, uma liderança maior que a liderança que existe na Câmara, né? A liderança do presidente da Câmara é muito grande, então ele consegue organizar muito bem as votações, etc. Não vejo essa mesma organização no Senado. Então acho difícil esse ping-pong ser muito longo, mas pode ter esse ping-pong, sim. Mas você acha que tem vontade política para que esse ping-pong não dure tanto? Independente dessa articulação na Câmara ser uma e a articulação no Senado outra, você pontuou bem, mas você acha que tem um bastidor político que vai, eu não sei se eu vou usar o termo correto, empurrar para que isso não demore tanto? Os dois lados vão atuar. Tem lado que quer empurrar para acelerar e tem um lado que não quer a reforma e vai empurrar. Eu não conseguiria te dizer hoje qual desses lados vai ser vencedor. O que eu te digo é o seguinte, acho muito pouco provável que em uma ou 2 sessões do Senado isso esteja resolvido sem nenhuma alteração. Vai ter alteração, vai voltar para a Câmara. Algum ping-pong vai haver. Eu não sei se esse ping-pong é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, isso eu não sei. Mas acredito que tudo se encaminha para se resolver ainda dentro desse ano, diante das circunstâncias que a gente está vendo agora. Agora, de repente, o próprio setor de serviços, que não é muito organizado, infelizmente, que é mais pulverizado, que não tem uma bancada parlamentar que o defenda de fato, etc. De repente, esse setor, a gritaria, a percepção de que eles vão pagar um preço muito alto por essa reforma, talvez esse setor, isso possa mudar o jogo. Há uma probabilidade relativamente pequena disso acontecer, na minha opinião, mas ela existe. Novamente, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a indústria tem toda a razão em dizer que ela hoje tem uma perda de produtividade relevante. Não é só tributação, mas tem. E eu sempre achei, a Federação do Comércio acredita que a gente nunca deveria ter feito uma proposta de reforma tributária antes de uma reforma fiscal. Qual é o tamanho do Estado que eu quero? Ele já tem 40% do PIB.
eu garanto, e não, eu quero ver quem é que fica do outro lado para apostar comigo, que daqui a 5 ou 10 anos nós vamos ter uma carga tributária maior que a gente tem hoje. As pessoas falam que não, mas ninguém aposta. Então, nós vamos ter uma carga tributária maior. Talvez eu alivie um pouco a indústria, mas eu penalize, com certeza vou penalizar bastante o setor de serviços. Sim. Qual é o efeito final disso? Bom, se a carga tributária continuar aumentando, o efeito final será negativo para a economia do país. Caramba, esse é um cenário assim relativamente preocupante, né? Quando a gente pensa na aplicação de tudo isso. As pessoas não estão exatamente... Porque vai afetar a ponta do contribuinte e de micro e pequenos empreendedores, por exemplo, na área de serviços, que vão sofrer, ou eu não fiz a leitura correta? Não, fez. Enquanto muitos deles vão conseguir, em número, vão conseguir reagir migrando para o Simples, e aí vamos ver se o Simples, se não vai ter mais uma movimentação para cima do Simples, acredito que não seria razoável, né? Mas o que eu vejo é que o consumidor e o empresário, especialmente aquele que vai perder, quer dizer, quem ganha aplaude bem baixinho, quem perde não está fazendo nada nesse momento, deveria estar gritando, mas quem perde talvez não tenha percebido. E como a reforma começa em 2026, depois tem 8 anos de transição, no primeiro ano é 1 ponto percentual do IVA, né? Então a diferença é pequena. Depois mais 40 e poucos anos, 42 anos de transição no sistema para terminar, a maioria das pessoas está eu tenho tempo. Eu acho que por enquanto é isso. A brincadeira do sapo na panela, né? Como o fogo é lento, quando você vê é muito tarde. Entendi. Eu separei alguns itens aqui para a gente poder falar e para você comentar antes de a gente chegar no varejo. Por exemplo, eu vi a questão da política de isenções aqui da reforma tributária, né? Tanto aquelas questões de alguns dispositivos médicos, né? Principalmente do serviço de programa do ProUni, algumas coisas também nesse sentido. Alguns serão líquido a zero, justamente por conta dessa isenção que a gente está dizendo. Também de itens da cesta básica. Enfim, eu vi algumas coisas aqui de isenção. O que você achou desse tópico da reforma tributária? Especialmente da cesta básica, eu concordo. Dos males o menor. O jeito que é hoje... que era criticado, inclusive na reforma original não se queria esse tipo de isenção, se queria cobrar de todo mundo, depois fazer um rebate, né, devolver para os mais pobres. O custo de fazer isso me parece absolutamente inviável, parece uma coisa um sonho meio fantasioso, né? Então era mais fácil nesse aspecto definir melhor o que é uma cesta básica também, para não isentar coisas que não são da cesta básica, mas deixar para a população mais pobre mais facilmente comprar um produto mais barato do que comprar mais caro e depois devolver o dinheiro. Eu sei que na prática, num livro-texto, quando eu isento a cesta básica, eu também estou isentando os ricos que compram os mesmos produtos. Não tem como você fugir disso. Mas assim, erro 1, erro tipo 1 e tipo 2. Eu prefiro isentar. Eu acho mais simples e menos arriscado do que um modelo muito sofisticado que poderia não dar certo. Bom, mas isso é uma questão de opinião, então eu acho que isso vem bem a calhar. O resto começa a ficar difícil, porque aí nós falamos, saúde é essencial. Pô, saúde é essencial, educação é essencial, educação é essencial. Mas todo mundo se acha essencial e todo mundo tem uma certa razão nisso. O ProUni, por exemplo, eu gostaria de saber quais são os efeitos do ProUni. Eu gostaria de ter uma análise de impacto desse tipo de regulação, porque é uma montanha de dinheiro do contribuinte que é redistribuído para educar. O propósito é nobre, mas será que está sendo feito, bem feito? Ou a gente poderia redistribuir esses recursos, por exemplo, para a educação básica, que é uma preferência minha? Eu, por exemplo, você conhece bem, eu trabalho na área de educação há muito tempo. Quando a gente pensa nos países que se desenvolveram nesse sentido e investiram em educação básica. Bom, eu fiquei 12 a 15 anos, eu me recordo, na USP de graça. Ia com o meu carro, na época importado, ficava no estacionamento com um guarda olhando de graça, e eu acho isso absolutamente injusto, isso é uma inversão total. E não tinha ninguém que estudou em colégio público estudando comigo. Eu tive muito mais oportunidades, mais chances, e ainda por cima, quando eu cheguei no nível superior, eu fiz de graça. Eu acho que está bem invertida essa pirâmide. Mas essa é uma questão, é uma visão minha. Novamente, o ProUni, a educação merece recursos? Evidentemente merece, mas com gestão. E será que merece no setor, na faculdade, nas universidades, no ensino em nível superior? Ou será que merece mais na base? Me parece que para a gente fazer um pouco de justiça social, eu tenho que olhar para a base. Na realidade, justiça social, essa é uma frase que não é minha, eu tenho que acreditar que é do Everardo Maciel, não se faz na receita, se faz no gasto.
eu já tenho 40% do PIB quase arrecadado. Então a justiça social se faz na escolha de prioridades, se faz no orçamento. E eu concordo com isso. O nosso problema não é como a carga tributária está sendo distribuída, porque eu posso redistribuí-la através do orçamento. Um outro item para falar com você aqui é o texto final da reforma, ele está consolidando a criação do chamado Conselho Federativo para fazer a gestão, né, para gerir esse novo IBS, certo? E ele vai substituir o papel das administrações tributárias estaduais e municipais. O que isso significa na prática? Não significa simplificação. O grande problema, isso é mais irônico ainda, para não dizer que é hilário. O grande problema do ICMS é que tem um CONFAS e os estados se defendem, são 27. Já algumas decisões são por unanimidade, isso é quase impossível. Então tem uma grande dificuldade porque são 27 pessoas para concordar em alguma coisa. Até para formar qualquer maioria, se puser um assunto, deve ter umas 8 opiniões ali dentro do CONFAS. Quando você puser mais 5 mil municípios ali e tentar sair alguma coisa, eu não sei o que vai sair, se é que vai sair. Simples não será, né? Não me parece que é simples isso. E outra coisa, eu não gosto da ideia, eu acho que, de fato, nós temos um problema federativo nessa reforma que está concentrando a arrecadação. Quando as pessoas... Tem algumas coisas que são anedóticas para mim. A França tem o IVA. A França é um estado unitário. Não é que nem o Brasil. Ela fala assim, mas olha, a maioria dos países tem IVA no mundo. Fala assim, isso não quer dizer que é bom, porque vamos pegar um contra-exemplo. A Argentina tem IVA, os Estados Unidos não. Em qual país você prefere morar ou montar sua empresa? Não precisa nem dizer. Então, isso não é argumento, né? Muita gente tem. Pô, parece meu pai, quando eu falava, todos meus amigos vão, você não é seu amigo. É a frase clássica, né? A frase clássica. Não faz sentido isso para mim. Tá, um outro ponto que eu quero colocar para você, que eu anotei aqui, fundos de compensação. O texto define a criação de 2 fundos, o de compensação dos benefícios fiscais e o de desenvolvimento regional. O que você entende desses fundos de compensação? Porque aí a gente está falando de aportes. São as transições que vão ocorrer em 50 anos. Um estado vai perdendo, outro ganhando. Enquanto isso, eu tenho que fazer esse ajuste, que vai concentrar a arrecadação e eu vou distribuindo, fazendo as compensações. Como vai ser feito isso, eu não sei. Eu não gostaria que o dinheiro que eu arrecado fosse gerido por outra pessoa. Aí fala, mas os estados e municípios têm uma gestão ruim. Alguns estados e municípios têm. A gente tem que corrigir a gestão ruim dos recursos. Mas dá para corrigir essa gestão pensando no âmbito federal? Estou te fazendo uma pergunta prática. Se a gente levar... sim, se a gente levar... Já que a gente vai levar a sério esse conselho? Se a gente acha que vai levar a sério esse conselho, por que a gente não leva a sério a lei de responsabilidade fiscal? O Brasil é mestre em fazer lei porque a gente não cumpre uma lei anterior que era igualzinha a essa. Vou dar um exemplo claro. A legislação já não permite que se pague salários diferentes para as mesmas atividades. Para que eu tenho que criar uma legislação onde as mulheres têm que receber o mesmo que os homens? Isso já está escrito na legislação. Eu e você trabalhamos aqui na mesma mesa, no mesmo lugar, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, você não pode ter um salário diferente do meu, independentemente do nosso sexo, do nosso gênero. Independentemente. Isso é uma questão de isonomia, né? É isonomia, só que nós fizemos uma nova lei para dizer, olha, essa isonomia vale, viu? Inclusive entre homens e mulheres. Para mim já era óbvio que valia. Então, essa ideia de você criar uma lei para... tem que cumprir aquilo que a gente não cumpriu... Mas eu preciso te provocar, claro. Assim, que é o seguinte... Se não está sendo cumprido, se a gente pensar em responsabilidade fiscal, eu nem preciso te dizer os últimos capítulos, tanto desse governo como do anterior. Sim. Né? Não preciso nem dizer, até para ficar claro que a gente não está falando da direita, da esquerda, do PX ou do PY, né? Mas dá para ver agora que não está sendo cumprido e anteriormente não foi cumprido. Sim. E se a gente voltar um pouco mais, também não, né? Também não. Mas tudo bem. Então, assim, eu entendo quando você diz, não adianta criar uma lei para substituir algo que já existe. E aí você citou, inclusive, a questão da isonomia entre homens e mulheres, etc. Mas eu te faço uma pergunta prática, e não do ponto de vista da lei, mas prática. Se existia a lei X e a lei Y, falando aí da questão da isonomia e da responsabilidade fiscal, e não estava sendo aplicada, o que tem que ser feito, então, para elas serem aplicadas? Porque quando você me diz assim, não, eu estou sendo prático, porque quem está ouvindo a gente está dizendo assim... a lei, não... A pessoa está pensando assim, Fábio, tudo bem, Fábio, você entende que homem e mulher que sentam na mesma mesa tem que ganhar igual, mas na prática isso não acontece, como é que resolve? Olha, a lei só é cumprida quando você tem a punibilidade. Seja por um crime comum, eu falo assim, o Brasil não precisa de mais leis. Claro, eu gostaria de ver leis mais fortes contra crimes hediondos, gostaria, mas o maior problema não é a lei. Vamos lá, que eu acho que é pouco o cara ficar 30 anos preso quando ele estupra e mata, eu acho que é pouco.
Mas se a maioria, ou quase todos os estupradores e assassinos ficassem 30 anos na cadeia, eu garanto que a criminalidade seria menor. A mesma coisa vale para qualquer tipo de ação humana. Se não há sanção, eu passo no farol vermelho. Como é que as pessoas pararam de passar no farol vermelho? Porque tem um monte de câmera e a multa chega na sua casa. Então, a sanção é a coisa importante. Eu tenho que ter sanção para governadores e gestores públicos. Isso não ocorre. Vamos lá. O teto de gastos era muito bom por um aspecto que as pessoas não entendem. Não é só porque ele limitava os gastos, ele limitava a tributação. Porque quando eu tenho um teto de gastos, não adianta eu arrecadar mais, porque eu não posso fazer nada que não seja pagar dívida com aquilo. E o gestor público pode ter um enorme estímulo para arrecadar mais, para fazer campanha política, por exemplo, com benesses. Você tem ali o teto. Agora, se eu não posso gastar mais, o que adianta eu arrecadar mais? Eu só vou irritar o lado do contribuinte que paga, sem poder promover algum benefício qualquer populista. Então, o teto de gastos tinha uma proteção não só ao orçamento, mas também, muito importante, ao contribuinte. Só que isso ficou muito incômodo, então nós mudamos. Proteção fiscal e tributária, é isso que As duas proteções haviam ali e as pessoas não lembram disso. Agora, quando eu começo a mudar esse sistema, eu falo assim, está muito engessado, eu preciso, e estão querendo mudar mais ainda. Então, é claro que educação precisa de recursos, é claro que saúde precisa de recursos, mas a gente já tem 40% do PIB na mão do setor público. Aí é um problema de gestão. Aí fala, mas cada um gere bem, outro gere mal. Tem que ter lei para isso. Senão eu tenho que chegar à seguinte conclusão. Olha, não há o que fazer, vamos embora para casa. Para chegar nessa conclusão, era melhor a gente mudar de país. Eu não acredito, eu acho que dá para fazer. As pessoas comparam o Brasil sempre com alguns outros países, mas esquecem que esses outros países, vem Canadá, vem Estados Unidos, vem Alemanha na cabeça. A Alemanha, em 1940, tinha um ditador nazista. Não é exatamente um grande exemplo há poucos anos. E algumas coisas foram feitas para resolver este pequeno problema que eles tiveram. Os Estados Unidos, em 1930, tinha o Al Capone, tinha um problema enorme de criminalidade. E alguma coisa foi feita naquele país que melhorou. Então, não dá para você desistir do Brasil. Agora, fácil não é, eu tenho que fazer cumprir a lei. Hoje, a gente tem uma disfuncionalidade muito grande, na minha opinião, entre os poderes, em todos os poderes. A gente precisa caminhar para uma normalidade para ir... Isso é coisa de décadas. Talvez a gente não tenha essas décadas, infelizmente. Mas não é uma coisa para se resolver do dia para a noite. Depois do intervalo, eu vou falar sobre o imposto que vai incidir sobre o consumo, que poderá ser um dos maiores do mundo. E aí a gente faz o gancho para o varejo e sobre como esse imposto vai afetar o varejo, tá? A gente vai para o intervalo bem rapidinho, a gente volta em um minutinho, fica aí, a gente já volta com mais O Varejista falando sobre os impactos da reforma tributária. Estamos de volta aqui ao vivo com O Varejista para falar sobre os impactos da reforma tributária na vida dos brasileiros e também no varejo e no consumo. E eu trago aqui a seguinte informação para que o Fábio comente e a gente já entre nesse aspecto ali da ponta e ali do varejo, que é o seguinte: o IVA, o imposto que vai incidir sobre o consumo, obviamente, ele poderá ser, segundo um estudo, um dos maiores do mundo. Esse levantamento ele está apontando que a taxa no país tende a se aproximar e pode até superar a praticada na Hungria de 27%, que já é a maior entre os países participantes da OCDE. Então, quando a gente vê uma situação como essa, não dá para a gente não se preocupar. Então, esse levantamento que foi feito, inclusive dando crédito agora pela Bichara Advogados, né? Uma matéria que a gente já pegou aqui, que já saiu no Globo, inclusive. Conta aí para mim, quer dizer que a gente pode se tornar um dos maiores, incidir, um dos maiores do mundo? Será, com certeza, um dos maiores. Ou isso daqui é um exagero nesse início aí? A dúvida que eu tenho é se vai ser o maior do mundo. Um dos maiores eu tenho certeza absoluta. O IVA a gente está estimando em 25%, mas isso são números vazados, ventilados, e já escutei autoridades do governo falando, se a gente tem isenção aqui, isenção ali, como já começou, esse IVA tem que ser maior ainda. Então já estão preparando que é 25 pelo menos, porque aí agora já falaram, não vai dar para ser 25, talvez tenha que ser maior que 25. Então abaixo de 25 não vem. Só que a empresa hoje não paga só isso. Então a soma desses tributos, se o IVA for 25, o setor de serviços que hoje paga no lucro presumido 16 e 17%, vai pagar 33%. Porque aí eu somo outros tributos que vão incidir, imposto de renda, contribuição sobre lucro, etc. Então vai dar 33%. Nos outros países não tem esses tributos, né, para a empresa, então a comparação é razoável, vai ser maior que da Hungria para a empresa, não tenho dúvida. Mas eu tenho crédito, o setor de serviços não tem, o setor de comércio tem uma cadeia mais curta que a indústria, então a indústria tem mais créditos.
Eu não sei exatamente qual vai ser a taxa, mas que ela vai ser altíssima, não resta dúvida. E isso prejudica até que ponto, por exemplo, fala-se muito hoje, por exemplo, sobre os micro e pequenos empresários, e a gente fala sobre o incentivo a empreendimentos, portanto, a empreendedores. Aqui na BMC News a gente fala muito disso, tem um público muito grande de empreendedores também, e quando você vê uma realidade como essa, quando a gente vê aqui uma realidade como essa, é assustador, né? Assim, isso, desculpa, vamos lá, ele tira o incentivo de pessoas de falar assim, eu vou abrir uma empresa. Você fala de serviço, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, se eu falar um exemplo ruim, por favor, pode ficar à vontade para me corrigir. Eu tô ali no meu bairro, eu quero abrir um salão de beleza, serviço, perfeito? Sim. Então eu vou lá e talvez eu já desisto? A depender do regime que você for escolher, sim. As entidades uniprofissionais, por exemplo, de advogados, profissionais liberais, vão ter um aumento de carga tributária monstruoso. A empresa de lucro presumido vai ter um aumento de carga tributária monstruoso, inclusive da indústria também. Não é toda indústria que vai ter o benefício de um IVA com crédito pleno, se é que ele vai ser pleno também, precisamos saber disso. Então todo lucro presumido perde. Você pode perder também no simples, que eu não sei quanto que vai encarecer os serviços que você compra. E mesmo no comércio, a CNC fez um trabalho muito bem feito, mostrando que, na melhor das hipóteses, o comércio paga 2 pontos percentuais a mais de tributos, a depender do sistema que você está. O comércio em média, né? Na pior das hipóteses, paga 40% a mais de tributos. No setor de serviços, chega a mais de 170% a mais de tributos. Tá. Né? Mas vamos lá, o comércio, entre 2% e 40% a mais. Mas os produtos vão cair de preços vindo da indústria. Será? E será que vão cair nesta proporção? Isso só vem. Eu tenho sérias dúvidas. A ideia de que lá na indústria você traz com menos preço. Menos preço, mas aí eu tenho que vender o mesmo preço para o consumidor para compensar o tributo que eu pago e manter a minha margem. É uma conta que não é tão simples. Eu acho muito pouco provável que contribuinte, novamente, muitos bons economistas, alguns que eu respeito muito, estão comemorando isso. Eu acho que eles não estão olhando para o lado de quem tem exatamente uma empresa pequena, etc. Mas o todo, o IVA é melhor. Eu não tenho essa certeza que eles têm. Eu até duvido de mim um pouco, porque eu respeito muito alguns deles, né? Mas eu acho que eles estão equivocados. Eu fico até constrangido de ter a ousadia de dizer isso. E espero até estar errado, hein? Até porque se eu estiver errado, eu volto aqui e falo que eu estava errado e eu mudo o meu regime da minha empresa tributário para esse regime novo, sem pensar no simples, e vamos ganhar todo mundo muito mais dinheiro, o país vai crescer muito mais. É tudo que eu quero. Eu não acredito nisso. Isso é bem complicado, né? Porque quando a gente fala de um incentivo à economia, por exemplo, e aí eu vou ficar no varejo, o varejo está passando por um momento difícil, né? Isso é um fato. O varejo passa por um momento difícil. A gente tem aí, excetuando aí um escândalo de Americanas, que é uma questão contábil, que a gente não vai entrar pontual. no mérito. Isso, porque é uma questão específica. Não é de mercado. Isso, obrigado, não é de mercado. A gente tem outras questões do varejo, a gente tem a Marisa, a gente tem alguns outros pontos de um mercado do varejo hoje passando por um período difícil. Eu quero te fazer uma pergunta para você tentar juntar os pontos para quem está assistindo para a gente. A gente teve recentemente uma manutenção de taxa Selic, que foi amplamente reclamada pelo varejo. Uma das principais líderes do varejo, que é a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, fez inclusive declaração pressionando o presidente do Banco Central para baixar esse juro, né? Sim, acompanhei. E ele foi mantido. Então a gente tem essa situação aí da taxa de juro. A gente tem um país que tem uma inflação hoje que não está nos seus melhores dias. O varejo com isso está em crise, tem lojas fechando, emprego que às vezes está sendo prejudicado. Estou falando do setor do varejo, sempre lembrando. E aí chegou essa reforma tributária. O que o varejista está pensando desse cenário todo, Fábio? Eu acho que ele não tem tempo de pensar na reforma tributária. Essa é a minha primeira percepção. Os empresários não têm tempo de ficar pensando, nem profundidade, nem devem ter para ficar avaliando o que é melhor. Eles vão escutar e vão acreditar, alguns em mim, outros em outros economistas. E 2 economistas têm 3 opiniões, né? Juntos eles têm 3 opiniões. Então não é muito simples chegar a uma conclusão mesmo. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, é uma diferença entre fotografia e filme. A fotografia é ruim e o filme é pior. Porque o país não cresce muito há 3 décadas ou 4. O país cresce 1 a 2% na média. Para não ter uma precisão britânica, mas a 1 a 2% na média. Há 3 décadas. E a hora que você olha crescimento per capita, mais baixo ainda, para não dizer beirando zero. Então nós temos alguns outros problemas de base que eu não acho que essa reforma resolveu isso, tá? Eu não acho que é esse o problema.
Mas tudo bem, esse é um ponto. Então o varejo de hoje anda patinando, mas não é de hoje. Faz 30 anos que a gente não tem. Empresas nascem, morrem. Natural que empresas morram e nasçam, mas na proporção que se morre, que se fecham empresas no país, em especial as pequenas, nós temos um problema estrutural grave no nosso país. Isso é um fato. E, novamente, eu acho que um estado com 40% do PIB... A China cresceu muito, todo mundo fala, porque ela tinha 100% do PIB na mão do governo e hoje tem 40%, que nem o Brasil. Nós temos 20% e passamos para 40%. Eles fizeram o caminho oposto, por isso começaram a crescer. Né? E a gente jogou recursos na mão de um governo que é muito pouco eficiente. Não falou este governo, na mão do Estado, que é muito pouco eficiente, se provou muito pouco eficiente, né? Com algumas exceções honrosas, né? Algumas exceções de serviços honrosos que o nosso Estado presta para o cidadão. De forma geral, o Estado em si ele é mais ineficiente, tem estímulos perversos para gerir recursos. Então, nós temos um quadro para o varejo que não é só da taxa de juros agora. Eu diria o seguinte, a gente pode discutir se a taxa de juros podia ter começado a cair há um mês, na última reunião, ou há 2, mas não muito antes disso. E o Banco Central se mostrou, talvez um pouco conservador demais, mas se mostrou acertado. A taxa de inflação está caindo, agora ele tem espaço para reduzir a taxa de juros gradativamente. Se ele reduzisse assodadamente, eu acredito que ele poderia ter reduzido na última reunião um pouco, mas se ele reduzisse assodadamente antes, a taxa de juros, na prática, que influencia a Marisa, a Luiza, o Carrefour, o Pão de Açúcar, todo mundo, todo o consumidor, ela abriria, porque o juro futuro cresceria pela percepção de que o Banco Central estava agindo politicamente, toda essa insegurança faria com que a taxa de juros na ponta aumentasse. Então, quando o Banco Central atua mostrando e gera a confiança do mercado, a taxa futuro cai. E é essa taxa que a gente toma no mercado. A gente não toma a taxa Selic no overnight, dia a dia. A gente toma a taxa de longo prazo. Né? As empresas emprestam tomando taxas de longo prazo. E o consumidor também toma emprestado com taxas médias que não são de um dia. Então, eu acho que o Banco Central não é um problema nesse momento. Ao contrário, ele talvez possa ter sido um pouco conservador a mais, mas isso não dá para dizer. Mas, na sua opinião, é um range pequeno aí? Muito pequeno. Se o Banco Central errou muito pouco. Ele muito mais acertou do que errou, com toda certeza. Não dá para colocar nas costas do Roberto Campos Neto o problema que o país vive. A taxa de juros elevada. Não é esse o nosso problema agora. Inclusive, é um remédio amargo, mas que é melhor ter tomado antes. O Brasil fez, nesse caso, a lição de casa antes de outros países e saiu do problema inflacionário com uma inflação menor e mais rápido que países que a gente nunca imaginaria que um dia ficariam com inflações maiores que a nossa, como Inglaterra, os outros países da Europa, alguns países da Europa e Estados Unidos. Quando você fala, por exemplo, que o varejo precisaria se estruturar mais, você disse agora, né? Talvez seja uma questão muito mais de estruturação do que, por exemplo, citando essa questão que você mencionou aí, tanto de reforma tributária, mas que depois a gente foi para a taxa de juros. O que seria essa reestruturação? Ou o que o varejo precisaria fazer para se estruturar e ter um pouco mais de confiança? E só emenda o seguinte, quando eu trouxe, por exemplo, a Luiz Barsi aqui para a gente conversar, ela está falando da área de investimento. Sim. É uma outra atuação, Sim. uma outra seara. Mas ela falou assim, eu invisto a longo prazo. O varejo nunca vai me dar nada a longo prazo. E aí, claro, há quem concorde e há quem discorde. E é por isso que eu estou trazendo essa pergunta para você. 1, como é que se estrutura? 2, se isso acontecer, vai acontecer a um longo prazo? Como é que a gente resolve isso aí? Bom, eu quero começar do final. Tá. Eu não posso concordar com ele até pela minha posição. Não posso. Ele tem parte de razão. É muito difícil dar certo no Brasil, mas não é porque é o varejo. É muito difícil. Mas não é todo varejo que não dá certo. Existem empresas de 50 a 100 anos no país. Eu não posso imaginar que os empresários, os donos dessas empresas acionistas, sejam completos idiotas e não saibam que dá para investir melhor. Né? Então, agora, que é difícil, que infelizmente as coisas... E no longo prazo o Brasil não tem tido um desempenho muito bom também. Não, no curto prazo eu perco, mas no longo eu ganho. Mas não é só no varejo. O setor imobiliário é a mesma coisa. Não, o setor imobiliário sempre aumenta de valor. Não é verdade. Se você comparar com juros, você vai ter muitos imóveis que perderam, em todos os setores, em todas as cidades, que perderam para a taxa Selic, para aplicações. A pessoa faz a conta só do valor, claro, né? faz a conta 300, nominal. agora 350. Eu comprei por 50 mil e hoje vale 450. Se tivesse aplicado, tinha 1 milhão no banco. Então
você não ganhou na realidade, né? Então, o Brasil é um país que o longo prazo é muito difícil. Aliás, como eu falei, faz 30 anos que o país não cresce, não é só o setor de comércio. Todos os setores, a indústria cresce menos e perdeu participação no PIB ao longo desses 30 anos. Então, se não vou ganhar nada com o comércio, o que eu vou ganhar com a indústria? Essa lógica... Agora, se a gente olhar a Bolsa, também ela cresce menos que a taxa de juros. Claro, novamente, o Brasil tem um problema de taxa de juros, mas que não é o problema do Roberto Campos Neto. O problema da taxa de juros do Brasil o Brasil é um grande devedor, tem novamente, não este governo, a história do Estado brasileiro é de mau gestor da dívida pública, portanto os bancos cobram caro, mas falam, não é o banco que fica, não. Nós estamos emprestando para o governo, o banco é o intermediário. O banco também ganha dinheiro, né? Mas eu não gosto de pegar o banco é o grande vilão, que isso é uma besteira, a gente fica sempre achando culpados, menos a gente, né? Então nós, vamos lá, eu compro uma NTN-B, de IPCA mais 6%, como tinha há 2 meses, para 20 anos, e o banco é um repassador desses recursos para o governo. Ele cobra uma taxa para fazer essa junção. Mas o governo é um mau pagador, então eu, como consumidor, como investidor, exijo taxa de juros elevada. Como é que eu compito com uma taxa de juros elevada como essa, de 6% real ao ano, acima da inflação? É muito difícil. E quando você olha no longo prazo, eu já fiz essa brincadeira, a Bolsa perde, o dólar perde, os imóveis perdem. Você precisa escolher a dedo a ação que ganha dessa taxa de juros em 30 anos. Em alguns momentos ganha, mas no longo prazo, o Brasil tem um problema que se chama má gestão dos recursos públicos. É um grande devedor, ninguém presta barato para um devedor que é grande devedor e que mostra que não sabe se vai pagar um dia. E como que o varejo poderia se estruturar, que foi a primeira parte da pergunta? Eu esqueci, eu esqueci essa, verdade, eu esqueci essa parte. Aí tem uma segunda, então tem a estrutura do país que não ajuda o negócio no Brasil, não é só o varejo, mas tem a estrutura de varejo que mudou muito e a pandemia acelerou isso. Muita gente provavelmente aqui já fez hoje, muitos dos nossos espectadores, uma live com alguém ou conversou online com alguém. Isso há 4 ou 5 anos você tinha que chamar um técnico do TI da sua empresa. Como é que liga aqui? Hoje o cara no celular faz... Eu vim para cá conversando com uma pessoa, fiz uma reunião virtual com uma pessoa no Uber, que é uma outra novidade. Então eu fiz... Todo esse périplo de tecnologia eu internalizei e a gente nem percebe. No varejo também aconteceu isso. Eu não acho que o varejo virtual substitui integralmente o varejo tradicional, mas a competição e o estilo é diferente. Você tem hoje plataformas digitais que facilitam demais a sua vida. Tem muita gente indo até o varejo para ver o produto, que eu quero ver o tamanho, volta para a plataforma digital e compra. E compra lá, né? Compra lá. Só que o varejo tradicional pode participar também dessa inovação das plataformas. E há um momento de muita incerteza e desconhecimento que é natural. Do consumidor, que vai ter muitas vezes se frustrar das plataformas, vai chegar um produto diferente do que eu comprei, né? E também do varejista, que vai competir com alguém que faz alguma coisa muito bem feita e entrega muito bem entregue, como ele entrega também mais rápido e mais barato. As duas coisas vão acontecer. Então, é um momento de transição e a estruturação do varejo tem que ser cautelosa, mas não lenta. Cautelosa é olhar se vale a pena eu estar nas plataformas, criar minha própria plataforma, como que eu vou distribuir, porque eu estou competindo com todo mundo. Eu, na minha pequena cidade lá do interior de São Paulo, vou competir com produtos que vêm da China, da Alemanha, de São Paulo, de qualquer loja. Por outro lado, eu também posso competir com eles em outros locais que antigamente eu não poderia estar. Não é uma situação simples, a tendência é de concentração por conta disso, os ganhos de escala são monstruosos nesse tipo de economia, né? Aí, portanto, tem um valor muito grande, eu consigo... fica difícil o varejo tradicional competir, mas não é o fim do mundo. Eu tenho que participar desse jogo e aprender como é que se joga também. Essa competição que você cita, né? Que principalmente com o mundo digital entrando nessa brincadeira, isso não canibaliza muitos preços, e canibalizando os preços, a margem é reduzida, e a margem sendo reduzida, os varejistas têm que recorrer a outros recursos, trazer... Aí tem aquelas questões contábeis que não vem ao caso agora, por exemplo, que aí está devendo para o banco, está devendo para o fornecedor, está devendo para o outro, está devendo para o outro, e aí talvez por isso acaba quebrando ou se dando mal? Como é que você resolve esse meio de campo aí? Vamos lá, eu não consigo imaginar um setor que todo o setor faça o preço abaixo do custo o tempo todo.
Aí o setor inteiro some, basta um sobreviver, o último que ele vai ser o único e ganha monstruosamente em detrimento de outros que ficaram pelo meio do caminho. Eu não concebo isso. Alguns erram e outros acertam. Essa ideia de que essa margem vai ser reduzida tão grande, volta para um marxismo lá onde, olha, vocês não estão percebendo, mas vocês estão ganhando tanta competitividade que isso vai ser o fim de vocês, que é isso que está escrito no livro lá. Isso é uma besteira, né? Ganhando tanta competitividade que a economia vai crescer pacas, é isso que vai acontecer. Agora, nem todo varejista, nem todo empresário está preparado para toda essa novidade, mas isso é a história da humanidade, só que agora está muito acelerada a modificação. Mas a história da humanidade é gente que fazia galocha não vende mais porque ninguém mais compra galocha. Mas continua chovendo, né? Mas as pessoas não usam mais galocha. Gente que fazia caravela, você imaginou, o cara não tem emprego, aquela empresa quebrou, mas existem estaleiros pelo mundo, né? Então, com outros tipos de embarcações sendo feitas. Então, eu não acredito que essas novidades gerem mais problema do que benefício. Alguns saem do mercado, outros se beneficiam. Se a novidade gerasse mais problema do que benefício, o Japão seria o pior país do mundo e os países que não têm essas novidades seriam muito melhores em emprego, em geração de renda. Mas eu não falo só pela novidade, eu falo muitas vezes pela competição mesmo. Mas a novidade que eu digo é a novidade geral, estrutural, inclusive de competição. Alguns serão ganhadores. É para todo mundo? Não. Pode concentrar? Acho que sim, acho que vai concentrar sim. Acho que isso, mas isso não quer dizer... O que concentra? Eu perco empresas. Algumas empresas são concentradas e ganham muito tamanho, normalmente são SAs, então eu não tenho mais a empresa, mas eu sou sócio daquela grande empresa, eu tenho ganhos de escala e de produtividade em toda a economia e a economia cresce como um todo. Agora, nem todo dono de empresa vai ganhar, não, muitos vão perder com isso, isso eu não tenho muitas dúvidas. Você trabalha na FEComércio, um assessor técnico da FEComércio. Qual o contato que você tem com esses empresários, com esses comerciantes? No sentido de o que eles têm dito, quais são as grandes preocupações que eles têm hoje e como que a FEComércio tem buscado amparar, né, de cuidar desses empresários e comerciantes. O contato é muito grande, em especial com empresários do interior, mas infelizmente, para azar deles, eu não consigo responder todas essas questões. Eu não tenho capacidade, aliás, eu sempre brinco, se eu tivesse essa capacidade, não estava na situação ridícula que eu me encontro vendendo minha força de trabalho, eu seria milionário. Mas algumas dicas a gente tem, estar acompanhando, e alguns empresários e presidentes de sindicatos que compõem a FEComércio já estão antenados com isso, né? Novamente, todos os empresários vão sobreviver? Não. Mas quem saiu na frente acho que tem mais chance. Quem entender mais rapidamente esse mercado tem mais chance. E alguns desses empresários, eu estou pensando em alguns que eu converso, já tem uma geração, já entenderam mais rapidamente que a geração do meu pai, por exemplo, que tem que colocar os filhos rapidamente para gerir ou dar ideias. Isso é muito salutar. O resultado final disso eu não consigo antecipar, mas o que eu digo para todos é o seguinte: existe o ChatGPT, existe a inteligência artificial, existe as plataformas, vamos ver como é que a gente se beneficia com isso. Não adianta a gente chorar, porque isso não vai voltar. Agora, existem coisas que são problemas novamente estruturais do Brasil, como por exemplo, eu não posso admitir que um produto venha do exterior, né, por qualquer que seja a plataforma, sem pagar tributos e compita com um produto nacional. Eu já acho um absurdo o cara chegar no free shop e comprar uma garrafa de uísque, abastecer sua casa sem impostos. Quer dizer, é o consumidor rico voltando do exterior, comprando para abastecer no Brasil. O free shop é para saída do país, para eu levar um presente lá para fora, para alguém que quer conhecer um produto brasileiro, não para abastecer consumidor que está voltando de viagem. Muito pior ainda é, em uma larga escala, as pessoas comprarem caneca, vestuário, tudo sem tributos para competir com o mercado nacional. E quando a gente falou um pouquinho sobre isso em outro programa aqui, ficou claro que é mais ou menos assim. Vamos supor que você vai comprar numa dessas empresas, claro que a gente sabe, a gente está falando das chinesas, por exemplo, né? Por exemplo. Com essa questão não apenas, né? Não apenas, mas assim, por exemplo. Eu vou comprar uma caneca, vou comprar esse blazer, vou comprar uma camiseta, vou comprar uma caneta, sei lá, coloquei 4 itens. E aí são ela separa os itens teoricamente, se eu juntar para ficar eu pagaria imposto. Abaixo do radar. Isso. Então, como é que você supervisiona uma situação como essa? Tem condições de supervisionar? Tem. Obviamente não é
é fácil, mas tem condições técnicas e eu não posso me render a isso. Claro, primeiro, o consumidor está pagando mais barato e a gente tem que entender o consumidor. Mas eu não posso acabar com o próprio emprego desse cara que está comprando fazendo esse tipo de coisa, estimulando esse tipo de coisa. Ele não entendeu que ele, em algum momento, vai ser o prejudicado pelas atitudes coletivas, não individuais dele. Sim. Mas todo mundo fazendo isso junto, acaba a indústria e o comércio nacional. Agora, é claro também que uma grande parte do problema volta para a origem. A carga tributária brasileira é enorme, então o nosso produto fica muito caro. Com o dólar a 5, você continua comprando coisa mais barata em Miami. Não, nem todo mundo pode. Mas é um absurdo você ter um dólar a 5 e ter muita coisa mais barata lá fora. Mas olha só, se eu pego um mercado, por exemplo, de mercado digital, comércio eletrônico, e-commerce, por exemplo, que conseguem, por meio de algumas tecnologias ou por meio de algumas ferramentas, dropshipping é uma delas, você deve conhecer bastante isso, de assim, um chinelo chinês, que tem a tecnologia XYZ, estou aqui, obviamente, exemplificando. Ele lá fora, se você comprar direto, ele vai custar, sei lá, se você importar vai custar R$200, estou aqui inventando. Mas se você comprar pela empresa tal, assim, não sei o que, chega a R$30, R$40. O consumidor, ele não vai querer pagar 200. Não, eu por mais que ele tenha consumidor. essa informação que você mencionou. Então, que você mencionou, que eu digo assim, ele está acabando com ele mesmo lá na frente. Mas ele tem que agir a cada momento do dia no melhor dos seus interesses. Quem não pode permitir isso é o poder público. O consumidor tem que comprar o mais barato. Sem descumprir a lei, dentro da lei, ele tem que comprar o mais barato. A gente tem que evitar que isso ocorra, mas, novamente, o problema é que a diferença é de 30 para 200. É muita coisa. Eu sei disso. Aí tem uma carga tributária que é monstruosa. Metade do preço de um produto ou mais é carga tributária. Aí fala assim, então quanto é essa carga? É mais de 100% na realidade, porque se o produto que custa 50, ele chega a 100, eu tenho 50% de carga tributária. Então, a carga tributária total do Brasil inviabiliza. E outra coisa, ela inviabiliza não só o presente, ela inviabiliza o futuro. O Brasil não tem uma economia muito pequena, como outras economias até da região, ou uma economia caribenha, que pode escolher viver de turismo, por exemplo, e abandonar comércio, indústria, serviços. Não pode. A economia brasileira é uma economia para 200 milhões de habitantes, 202 milhões segundo o IBGE, a sétima ou oitava economia do mundo a depender da taxa de câmbio do dia. Essa economia não consegue viver de um nicho. Olha, especializamos em serviços. Serviços não vai absorver 200 milhões de pessoas, na mão de obra. Mas deixa eu só voltar ali. Por que o poder público não consegue fazer essa fiscalização? O que acontece? Ele é um interesse político? Há uma disputa muito grande. A Receita Federal tem interesse em fazer ajustes, porque há muita confusão nesse caso. O de minimis na realidade, não é sem tributo, que compras pequenas. Isso. No caso, até $50, que também já começa a discussão aí. A Receita pode, a lei entre 0 e $100, você pode imputar o de minimis, ou seja, que eu não tenho imposto de importação. Então a Receita escolheu 50, ela pode escolher 50, pode ser de 0 a 100. Tá. Não, tem que ser 100, tem que ser, não, é de 0 a 100. 60. Pode ser 60, 40, sim, qualquer uma coisa no meio. E a tributação que não incorre é o imposto de importação, o resto teria que incorrer. Então começa o erro aí. Onde não ocorre nenhuma tributação, é um valor baixo, também é $50 no Brasil, mas para o que a gente chamava de gift, de presente. Não é business to consumer, é consumidor para consumidor. Então você, meu amigo lá nos Estados Unidos, eu te mando essa caneca aqui de presente. Não tem uma operação comercial, porque não é justo qualquer operação comercial eu fazer com você sem tributos e a loja do lado que vem na mesma coisa ser tributada. Isso não pode acontecer. O campinho para jogar bola não pode ser assim. Mas, por exemplo, eu estou recebendo algumas mensagens, estou vendo várias aqui, a gente tocando nesse ponto. Assim, as pessoas imaginaram, e talvez com extrema ingenuidade, mas de qualquer forma eu estou trazendo aqui para a gente discutir aqui, indo para o final do programa, que a reforma tributária ajudaria, por exemplo, a gente não ter uma carga como essa, quando você cita, por exemplo. A diferença é muito grande. Você tem um chinelo que você pode comprar por 30 e você vai para 200. Por que a gente não teria essa carga? Então, reduziu o gasto do governo na reforma tributária? Então, é isso que eu estou dizendo. As pessoas imaginam, vai ter uma reforma tributária, poxa, que bacana. Então o Brasil não vai ser mais essa avalanche de impostos. Não, vai
ser pior. Fala um pouquinho sobre isso. Não, primeiro, vamos lá, vamos supor que seja neutra a reforma tributária, o que eu duvido, eu acho que ela aumenta a carga. Deixa eu só completar, até para você falar, porque, por exemplo, estão citando aqui carro. Você sabe muito bem, você pega o carro X aqui no Brasil, vou pegar um valor exemplificativo, custa, sei lá, 100 mil. O mesmo carro X, convertendo, você vai pagar lá 40 mil. E a pessoa não é 40 mil, hoje com o câmbio um pouco mais, né? 70, 80 mil, mas é 20% de diferença, no mínimo. Né? E o carro a gente tem algumas coisas que minimizam esse problema. Tem coisas que ficam muito mais caras que isso. Mas por que a carga tributária vai cair no Brasil? Na reforma tributária está explicitado que o gasto do governo vai cair também, porque senão é uma ilusão. Nós vamos ter que ter uma carga tributária que faça frente ao gasto público. Então, novamente, tem que começar pelo gasto. Eu não posso começar... Alguém começa numa empresa e fala assim... Da reforma fiscal antes da tributária, é óbvio. Você conhece alguém que chega para uma empresa no currículo e fala assim, qual é a sua pretensão salarial? Fala assim, como eu gasto 30 mil reais por mês, minha pretensão é 30 mil? Não é falar, amigo, eu pago 10. Mas eu preciso de 30. Mas eu pago 10. Essa discussão termina com o cara saindo da empresa sem emprego. O governo é o único caso onde, assim, eu preciso gastar mais. O que eu faço? Aumenta a receita. Qualquer empresa, quando tem um gasto muito grande, como ela não pode obrigar o consumidor a pagar mais ou a vir mais vezes na sua loja, você tem que olhar pelo lado das despesas. O governo é o único ente, é a única diferença de um governo e uma família, na realidade, que ele não é a única, né? Mas é uma grande diferença, que onde o governo pode olhar e falar assim, eu estou gastando muito, dá um jeito e espreme os contribuintes que a gente vai arrecadar mais. É isso. E aí fica uma situação bem complicada, né? Porque... Por que a carga vai cair? O governo está reduzindo os gastos, é isso que nós estamos vendo? Agora fez muito sentido quando você diz assim, sem a reforma fiscal, a reforma tributária... Menor sentido. Qualquer que seja o sistema tributário, ele não será bom. Ele pode resguardar, por exemplo, industriais, mas a custo de acabar com empresários do setor de serviço. Eu não sei. Você está dizendo, mesmo que fosse de outra forma, você tiraria de um lado e colocaria do outro? Não resolve o problema. Você muda o serviço, pega da indústria, muda daqui? Não, pode até piorar, depender de qual é o efeito da cadeia toda. E eu acho que piora. Quem defende a reforma acha que o IVA melhora. Eu acho que, nesse caso, pelo setor de serviços ser 70% do PIB, nós vamos ter uma surpresa muito negativa e depois um monte de gente explicando por que deu errado. Eu espero ter que explicar por que eu estava errado. Mas eu não acho que isso vai acontecer. É polêmico, minimamente. Fábio, a gente tem um minutinho para você dar um recado final em relação à reforma tributária. O que a gente tem que pensar? A gente que está lendo o noticiário, está informando a população sobre isso, texto base aprovado. Como é que a gente tem que acompanhar isso de uma maneira madura que você falou, pensando em quem está nos assistindo? As empresas têm que olhar o seu sistema e, assim, para quem vai ganhar com a carga tributária, parabéns e é sincero o meu parabéns. Né? De verdade, eu acho que todo mundo tem que lutar pelos seus interesses. Absolutamente legítimo. Para quem acha que vai perder, começa a buscar as alternativas. Né? Consulte seu contador, das pessoas. E eu falo, não são alternativas criativas, que eu não gosto dessa ideia da criatividade. Alternativas legais. Para algumas pessoas, para algumas empresas, essas alternativas existem, para outros vocês vão perder. Mas a gente tem que... reveja seu plano de negócio se sua empresa cabe no novo mundo, na nova tributação, se ela cabe no novo mundo tecnológico, no novo mundo tributário, nesse mundo que a gente está entrando. Mas a gente vai voltar para o mesmo lugar, que é enquanto o governo não cortar os seus gastos, se não tivesse a reforma fiscal, a gente não vai ter saída. O sol nasceu para todos, a sombra é só para quem pode pagar. O problema é que a sombra é muito pequenininha no Brasil. Entendi. Fábio Pina, muito obrigado pela sua participação, sempre muito útil, todas as conversas que a gente tem, esclarecedoras. Obrigado por responder tão prontamente e de maneira tão clara tudo que a gente perguntou aqui. Se tiver sua dúvida, você manda aqui pra gente. Muito obrigado, Fábio. Uma boa noite para você. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi o Varejista e que falou bastante sobre reforma tributária, esse tema que vai dominar aí o semestre na área de economia, na área dos investimentos, na área política também, pelo que a gente conversou aqui. Na próxima quarta-feira, 18 horas, a gente volta ao vivo com mais um assunto bem interessante para você. Tem algumas surpresas aí nas próximas semanas que em breve eu vou divulgar e vai ser muito legal aqui no Varejista, tá bom? Uma ótima noite e até a próxima. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Obrigado.